Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Boa noite, boa noite. Rubiana En, seja bem-vinda. Letícia Mick, minha convidada também já chegou aqui. Heloísa Guedes. Antônio. Sejam bem-vindos. A Letícia Reis também. Gente, mais uma live aqui para falar do nosso livro Sem Medo do Batom Vermelho. E hoje eu recebo aqui, deixa eu tirar essa musiquinha, né? E hoje eu recebo aqui a Heloísa Guedes, ela que é psicóloga. E ela assina o capítulo Tire a calcinha furada e coloque um batom vermelho. Então nós vamos bater um papo sobre a sexualidade feminina. Então enquanto isso, vocês podem ir mandando aqui pra gente as perguntas de vocês, os insights. Deixa só eu aceitar a Heloísa aqui pra gente começar a conversar. Elô, tá me vendo, me ouvindo? Deixa eu me arrumar. Estou vendo, ouvindo. Boa noite a todos. Que linda, toda poderosa, de batom vermelho, adoro. Estamos. Eu já tava gostando da sua musiquinha aí. Adoro fazer tudo com música. Musiquinha Adoro. é bom, né? Adoro. É isso aí, Elô. E pra gente começar, conta um pouquinho aí pra turma, quem é você, o que é que você faz? Bem, eu sou Heloísa Guedes, eu sou psicóloga, atuo aqui em Arapiraca, interior de Alagoas, também em Maceió. Trabalho com atendimento clínico exclusivamente. Trabalho em uma cidade também, um município vizinho aqui, chamado Coité do Nó, em que eu faço um trabalho ambulatorial. Também, boa noite, João. Minha irmã Angelina entrando, minhas amigas entrando, boa noite a todos. A gente vai comunicando aí. Então, eu trabalho, e no município que eu trabalho, eu também atuo com psicologia clínica. Certo. Que eu faço parte de um ambulatório de saúde mental. Uma cidade pequena que não consegue, não tem uma população para instalar um CAPS, e aí a gente viram como melhor solução, e na minha opinião, que eu não conheço muitos municípios que têm um ambulatório de saúde mental, né? E aí eu atuo lá também. Trabalho com a primeira vez que eu escrevo, na realidade, não é para uma publicação. Sou formada por uma universidade federal e a gente eu sou formada com pesquisa também, né? A gente aprende a ser pesquisador na universidade. Então, para quem leu, quem teve a oportunidade, a chance também de ler o nosso livro, a gente pode perceber, e estou com ele aqui também, bem lindo, que é algo bem que eu quis trazer também um embasamento teórico para que a gente possa ter mais segurança no que a gente está passando, na informação que a gente está passando. Em relação à sexualidade, eu comecei a estudar sexualidade feminina quando eu comecei a trabalhar com produto erótico. Eu vendo produto erótico e aí eu comecei a perceber a dificuldade que algumas mulheres tinham mesmo de conhecer o corpo e tinha vergonha. E, mas eu posso fazer isso? Como assim? Eu posso? Eu digo pode e deve. Vamos lá, a gente tem que começar. Exato. Né? Eu nunca tinha despertado para estudar sexualidade até começar a me deparar com questões que, na minha opinião, profissional e pessoal, eram para ser mais naturais. Sim. Não eram para ser questões mais naturais para nós mulheres, porque nós meninas somos tão contadas quando nós somos crianças, quando não pode isso, não pode aquilo, tem que sentar de perna fechada, mas e por quê? Por quê? Exatamente. Porque a gente tem que fazer tudo isso. Ninguém explica a gente porque a gente tem que fazer tudo isso. Só tem que dizer, olha, faz. Exato. É bem por aí. E aí a gente tem também pensando numa educação sexual, não é? Enquanto infância. Que a gente também dá uma puxadinha aí no livro. Muitas pessoas me perguntam, Heloísa, mas você é sexóloga? Não, eu não sou sexóloga. Tá, eu estudo sexualidade, eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia sexual,
mas eu ainda não tenho título, então eu não me denomino sexóloga. Eu não tenho título, não sou. Estou estudando, tenho alguns estudos, eu até coloquei no meu currículo para apresentar no livro, cursos que eram, até então, era a minha grande paixão, continua sendo também, mas agora eu tenho uma segunda paixão, que é em relação à criminologia, não é? Investigação criminal, perfil psicológico, e aí eu vinha também, antes de mergulhar no mundo da sexualidade, eu vinha muito nessa de estudar, de fazer curso, de ir atrás, participar de congressos, sempre em relação à psicologia investigativa, que a gente também não tem campo de trabalho aqui no Brasil, e aí a gente vai fazendo aquela, colocando no funil, vai afunilando as coisas, e eu tô amando, eu sou apaixonada pela sexualidade, por trabalhar com sexualidade, gosto muito, tenho percebido que estou ajudando de fato muitas mulheres, Com certeza. que é também o nosso trabalho. Sim. O livro ele vem com isso, né, de empoderar mulheres. A gente tem falado tanto ultimamente de empoderamento feminino, e o que é o empoderamento feminino? É a gente poder se apresentar enquanto mulher, dizer assim, olha, eu não sou incapaz de fazer absolutamente nada pelo fato de ser mulher. Sim, com certeza. E aí eu acho válido, Elo, a gente explicar um pouquinho qual que é a diferença da sexualidade e do sexo em si. Tá. O sexo, ele é algo bem biológico. Então, ou você é menino, ou você é menina, ou você é macho, ou você é fêmea. Gente, tem tanta gente entrando aí. Oi, Lipe. Oi, deixa eu falar com todo mundo também. Oi, Gi. Oi, Milka. Ai, tô tão feliz. Todo mundo vendo, não é? Todo mundo conhecendo também o nosso trabalho. Claro. Então, o sexo, ele é algo biológico, é o nosso aparato fisiológico. Então, a gente nasce com sexo, ou feminino ou masculino. A sexualidade, Iris, meu amor, beijo. A sexualidade, ela envolve cultura, ela envolve crença, ela envolve ambiente em que a gente cresce, em que a gente é educado, ambiente escolar, ambiente familiar, o que é a sexualidade em si, a forma também que a gente tem de se apresentar para o mundo. Dentro da sexualidade, a gente tem as questões de gênero. Sim. Gênero, identidade de gênero, que a gente não aborda no livro, mas que é sempre importante que a gente traga à tona esse assunto, porque é algo que está sendo falado e é algo que, de fato, existem muitas dúvidas. Sim. Existe um tabu sobre a sexualidade enquanto forma de expressão sexual, também de prazer sexual, que a gente também tem que levar em conta isso. Também eu quis trazer isso no livro, não é? Que o prazer sexual feminino, ele existe. E a gente precisa... Notícia, né? É como se fosse assim, uma coisa. Tem hora que eu digo... Quando eu comecei a estudar e ver que, assim, 80%, 75% das mulheres nunca tiveram um orgasmo por não conhecerem seus próprios corpos, sim, tem uma tristeza que eu digo, peraí, como é que eu posso ajudar com o meu trabalho? Não é? Porque a gente fala também, Rô, de saúde mental. Sim. Não é? Quando a gente começa a falar dos benefícios, que é a gente se reconhecer enquanto mulher, enquanto prazer sexual. Mas e por que só o homem pode sentir prazer sexual? A gente não tem? Sim, a gente tem. E existem os estigmas, existem os tabus, como é que a mulher pode se apresentar em relação à sua sexualidade. E levando para um campo mais amplo, e eu acho que também muito importante de a gente abordar, previne, enquanto crianças, você ensinar crianças sobre educação sexual, você pode de alguma forma prevenir um abuso sexual, fazer com que aquela criança entenda o que é o seu corpo, quem pode e quem não pode chegar até ele. Sim. Quem pode e quem não pode tocar. Quem pode até vamos lá, até questões mais, eu vejo isso muito
segurança feminina. Sim. Entender enquanto mulher, se entender enquanto ser sexual. Quando criança a gente não tem essa identificação. Mas a educação sexual dentro de casa, ela é muito importante para que a gente possa desenvolver isso mais tarde, se sentir segura, enquanto a encontrar parceiros ou parceiras, nós mulheres. Sexualidade, ela envolve o mundo Sim. todo. Nós seres humanos, nós somos seres sexuais, não é? Uhum, sim. Mas, infelizmente, ainda é considerado tabu, né? A gente vê que nos dias de hoje, que é um assunto que a gente deveria debater, discutir, esclarecer para as crianças, mas eu vejo aqui no consultório mesmo, muitas mães de meninas que chegam assim, Rosângela, eu preciso conversar com a minha filha, né, sobre sexo, sobre sexualidade, e eu não sei nem por onde é que eu começo tudo isso. Mas e quem sabe? Exatamente, a gente não aprendeu isso, não aprendemos. E aí, pelo menos na minha época, eu não tive essa instrução assim em casa. Normalmente isso é a mãe, alguma coisa nesse sentido. Na minha casa, já Ou foi deveria meu ser, pai né? que conversou um pouquinho sobre isso. E que bom que você teve, mesmo sendo um pai, que você teve quem chegasse e falasse. Eu não tive. Ai, Eu não tive essa de orientar, de falar sobre o que é, não, uhum, não teve. Então hoje eu entendo e eu percebo. Eu tenho muitas pacientes que são mães e elas sempre vêm com essas dúvidas. Olha, mas a minha filha hoje chegou, o meu filho. Os meninos, eles não são tão problemas, né? Porque conhecer o corpo não é muito problema para os meninos, é um problema para as meninas. Ah, mas tá. peguei a minha filha hoje fazendo alguma. Tá, mas como é que eu posso reagir a esse comportamento da minha filha? Vamos ver o que é que ela entende? Vamos ver se ela sabe o que ela está fazendo, porque muitas vezes a criança está fazendo nada além do que conhecer o seu corpo. Sim, que todo mundo Né? deveria fazer isso. Sim. Oi, Jaque, beijo. Boa noite, Carlinhos. Oi, Telda. Oi, gente, boa noite. Gente, boa noite, sejam Oi, bem-vindos. Nanda. Tem Vamos uma chegando, sejam mensazinho, todos gente, aqui embaixo. Vocês bem-vindos. podem compartilhar aí a nossa live, mandar perguntas, insights, que a gente vai aqui respondendo vocês, certo? Sim. Sim, Elo. Então, como que a mulher, qual seria a dica para aquela mulher que nunca teve um orgasmo na vida, mas que ela quer conhecer o próprio corpo? Como é que ela começa esse processo? Eu sempre falo, Rô, que a gente pode começar no nosso banho, Uhum. no nosso banho, conhecendo o nosso corpo, porque a gente não vai ter que. Quem é que vai higienizar Sim. tudo? Nós. Uhum. Sim. Vamos começar a olhar e entender com mais carinho. Somos nós. A gente pode se abraçar. Eu digo sempre, se Uhum. abraça. Se for na hora de passar o hidratante, vamos Uhum. lá, vamos tocando o nosso corpo, vamos entendendo e vamos sentindo os prazeres que nós somos capazes de nos proporcionar Uhum. também, não é? Para daí, então, porque muitas vezes as mulheres sequer se entendem nesse sentido do toque. E a Uhum. gente precisa bater na tecla, eu bato muito na tecla, que se tocar é essencial. Porque se algo é de errado, e aí, entre aspas, está acontecendo com o meu corpo, quem mais além de mim pode detectar? Quem mais além de mim pode perceber? Uhum. Sim. Preciso conhecer como ele é de forma saudável para poder entender como é que ele funciona se ele não tiver tão saudável, não é? Uhum. Sim. E aí a gente pode começar por isso, reconhecer o nosso corpo como um todo, não é? E a partir daí a gente vai quebrando alguns estigmas de que o nosso órgão genital é um lugar proibido. Sim. Devagarzinho a gente vai sentindo que é algo delicioso. A gente tem, eu sempre costumo falar, geralmente eu tenho uma foto do Uhum. clitóris em Sim. 3D, meu celular para sempre mostrar. Eu digo, olha, sabe o que é isso?
Uhum. Eu já fiz até enquete no meu Instagram, na minha página, perguntando. E aí o que veio? De amígdala, sei lá, de várias coisas. Poucas pessoas sabem o que é de fato o clitóris. E ele precisa ser conhecido. Que ele Precisa. está ali única e exclusivamente para nos proporcionar prazer. Ele não tem nenhuma outra função e nenhum outro animal, nenhum outro ser vivo tem esse órgão além de nós mulheres. Uhum. Então, assim, criança, muitas mães chegam, mas como é que eu vou orientar a minha filha? Calma. Não é dizer a ela que ela tem que fazer aquilo para ela atingir o orgasmo, mas enquanto ela estiver conhecendo o corpo dela, que leva isso com a maior naturalidade possível, Uhum. não é? Adolescente, quando nós somos adolescentes, como é que a gente pode encarar isso também? A questão do prazer sexual e a autodescoberta, ele é uma questão que leva tempo. Não adianta a gente querer fazer, mas agora eu tenho que sentir. Como é isso? O que é que eu vou sentir? O que é que eu vou não sentir? Mas como é que eu vou me tocar se todo mundo diz que eu não devo fazer isso? Exatamente. Não é? Como é que eu vou, até falando em relação sexual saudável, como é que eu vou permitir que o outro toque em mim, que o outro venha até mim, que me abrace, se eu não me permito a isso? Tem que primeiro partir de mim. Sim. Eu tenho que começar, eu tenho que conhecer, eu tenho que me tocar. É difícil? É. Para muitas mulheres, eu atendo também muitas mulheres que dizem: eu nunca me toquei. Uhum. Muitas mulheres mães também, Sim, né? Eu nunca me toquei. Eu digo, tá, então vamos começar. vamos começar, Tem que exato. agir como. Tem que ser algo natural. Eu digo, olha, isso é tão natural como nascer. Você precisa se tocar, você precisa descobrir que o seu corpo ele é possível, ele é completamente capaz de lhe dar muito prazer. E aí a gente vem com os hormônios que a gente libera a partir do orgasmo. Sim. Eu sempre digo, são os hormônios da felicidade. São coisas que a gente consegue atingir em níveis muito mais altos do que numa atividade física. Uhum. Com certeza. Como começar a fazer isso? Com calma, sem cobrança, tá? Primeiro conhece, primeiro olha e diz, olha, vamos conhecer o que é isso, vamos sentir o que é isso. É bom, Uhum. não é o que eu gosto, o que eu não quero, o que eu trago até no nosso livro que a gente consegue identificar até os nossos próprios limites, os limites do nosso corpo. O que é que a gente gosta, o que é que a gente não gosta, o que é que a gente aceita, o que a gente não quer. A partir daí, a partir Da e da autonomia. Eu chamo muito de autonomia. Não é autonomia. é a autonomia do nosso próprio corpo. Uhum. É, e a gente percebe o quanto, né? Eu mesmo já ouvi paciente falar assim para mim, Rosângela, será que eu já tive um orgasmo? Eu falei, bom, se você tá com dúvida é porque Então não possivelmente teve. não aconteceu, né, Elô? Exatamente. Eu tenho até uma experiência que uma vez eu fiz uma amiga, eu tenho uma amiga que ela falando, e aí eu disse, tá, você já sentiu um orgasmo? Ela fez, eu acho que já. Eu disse, o que foi que você sentiu? Ela fez uma coisa muito. Eu disse, calma, não é isso, vamos lá. Eu quero que você de fato conheça o que é o orgasmo, que você. E eu fico até. Tem hora que eu fico enfurecida, que eu digo, gente, é algo tão nosso, porque todos os homens podem ter e nós mulheres muitas vezes não podemos. A gente Exatamente. precisa, a gente também precisa. Nós somos feitas para isso, nós somos seres sexuais. E infelizmente alguns homens ainda têm, né, aquela percepção de que nós estamos ali para servi-los, de que a mulher ela não precisa sentir esse prazer, que ela não tem que sentir. Tem E, muito homem que age assim ainda nos dias de hoje. enquanto minha experiência eu comecei de venda de produto erótico, Uhum. eu percebi também que assim muitas mulheres ainda ficam aprisionadas aos seus prazeres, a se sentir prazer, porque se apresentar aquilo do nada, se começar a apresentar aquilo, o marido vai dizer, mas de onde é que você aprendeu isso? Você aprendeu isso, é.
Como é que você aprendeu isso? E às vezes até para dizer, sozinha. Por quê? O que é que está lhe fazendo falta? Eu percebo também uma autocobrança e um sofrimento do homem em relação a isso. Porque o homem ele não tem a obrigação de saber onde é que a mulher sente prazer no corpo dela. Exato. E ela se conhecendo é muito mais fácil desenvolver esse relacionamento para que seja prazeroso para os dois. E muitas vezes o homem também, ele é quadrado. Ele não se permite, é o que você acabou de falar. Onde você aprendeu? Quem ensinou? Onde é que você comprou? Por quê? Eu Como mesma. se fosse só o ato em si, como a gente aprendeu aí no decorrer da vida, que é assim que tem que funcionar e ponto. E assim, eu tenho até a sensação de que é algo dele. É uma propriedade dele, que ninguém além dele pode tocar. É algo muito extremo, né? Esse pensamento que eu trouxe agora, essa percepção é algo muito extremo, mas que ainda existe na nossa sociedade. E existe de formas diversas. Pode levar também a alguns relacionamentos abusivos, que é importante também que a mulher conheça o seu corpo para que ela também não se permita nenhum tipo de abuso, e aí vem o abuso sexual. Não é porque, peraí, o que é a relação sexual? Eu preciso sentir prazer. Se eu não estou sentindo prazer, então não deve servir. Ou como é que a gente vai aprender junto a sentir esse prazer? Os dois. Sim, porque eu acho que é muito do casal, né? Desenvolver uma relação que seja positiva para os dois. Sim. E assim, eu vejo, a gente fala muito de mulher, mas a gente tem que ter também a sensibilidade de entender e de até enxergar que o homem também sofre com essa pressão. O homem também diz, olha, mas e se eu tiver uma relação sexual com uma mulher e a mulher não chegar ao orgasmo? A culpa foi minha? Uhum, E ali exatamente. também começa, ali a gente pode desenvolver outras questões, uma falta de ereção ou uma ejaculação precoce, dessa de como é isso? O que é que está acontecendo? Uhum. Que a gente não consegue fazer, que eu não consigo fazer ela atingir o prazer máximo, não é? E aí a gente também tem que entender e pontuar, tem alguns homens aqui na live e não é de responsabilidade somente dele. E não é, o corpo da mulher, ele não tem, eu costumo chamar de mapa, que a gente constrói um mapa do nosso prazer, não é? E só quem pode construir, o, pelo menos as primeiras linhas, somos nós, as mulheres. Os Sim. homens também. Não é porque uma mulher sente prazer de uma determinada forma, com um determinado toque, de um determinado jeito, que todas as mulheres vão ser iguais. Somos seres subjetivos, somos seres culturais, a gente tem um bocado de coisa aí por trás de tudo isso, as nossas crenças, a sociedade em que a gente tá inserido. Como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente entende isso? Uhum. Como é que é para mim que o outro me toque? O que é que isso significa? Não é? Exatamente. No nosso livro, eu falo um pouquinho da importância da educação sexual na família, que é extremamente importante. A nossa família é o lugar em que a gente tem o maior afeto, a maior segurança, é o lugar mais seguro para que a gente possa estar e aprender. A Uhum. gente pode aprender ali de uma forma mais segura. Então, a gente pode, além de várias outras coisas, a gente pode, com a educação sexual, prevenir uma gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis. Também a gente pode, a partir de uma educação sexual, a gente pode ter essa prevenção. Entender, conhecer o nosso corpo com menos culpa. E aí eu falo especificamente para nós mulheres, porque os homens tudo bem conhecer os corpos deles na sociedade em que a gente vive, mas a gente ainda tem esses tabus. O nosso corpo em si ele é um tabu. Exatamente. Falando um pouquinho, Elô, de libido, vamos lá.
Como é que funciona esse processo? Porque também eu vejo que é uma Processo da... demanda, né, bem recorrente. Sim, sim. A gente precisa fazer um recorte aqui também em questão dos orgasmos, em que cerca de 8% das mulheres elas não conseguem atingir o orgasmo por questões fisiológicas. Certo. Tá? E aí a gente tem que ter esse entendimento também, procurar outros profissionais que possam ajudar, uma ginecologista. A minha ginecologista ela é sexóloga, então a gente troca, eu chamo de troca de ideias bem interessante, que é também interessante que você possa se permitir esse conhecimento. Os fisioterapeutas elas também podem auxiliar nesse processo, mas existe também uma porcentagem de mulheres que elas não conseguem atingir o orgasmo por questões fisiológicas, por questões orgânicas, mas é mais tranquilo de a gente entender quando essas pessoas não têm tantas questões culturais, que muitas vezes elas não são fisiológicas, na grande maioria das vezes, tanto é que as fisiológicas são 8%, mas a gente tem um número aí de 75% a 80% de mulheres que não conseguem atingir o orgasmo. E a libido, onde é que entra aí? Isso. A gente precisa. Como é que a gente pode aumentar a nossa libido? Ou o que é a libido? A libido. É o prazer sexual. A gente fala, tem uma frase bem clichê, um dito que é bem clichê e que eu concordo, que um homem, ele se excita pelo visual, ele não precisa de muita coisa. Nós mulheres, a gente precisa de um carinho muito maior. A relação sexual, ela não começa na cama. Ela começa a partir do momento em que se acorda. Como é que você cuida daquela mulher, como é que você trata ela para que ela possa despertar um desejo, não é o desejo sexual, a libido, ela é o desejo sexual. Tem também alguns exercícios, né? A gente tem aí o pompoarismo à nossa disposição. Quem não conhece, vale super a pena conhecer. O pompoarismo, ele é uma ginástica íntima que ele sim aumenta a libido, ele sim aumenta o nosso prazer e ele tem muito ganho físico. Desde a diminuição de sintomas da menopausa, aliás, desde ao aumento da libido até diminuição dos sintomas da menopausa, a partir do pompoarismo, da ginástica íntima. E aí a gente fica com as nossas fisioterapeutas maravilhosas que trabalham nessa área, né? Porque eu acho um trabalho fantástico. Fantástico. Trabalho fantástico. E a gente tem que falar também que não existe só para mulher, existe para o homem também. Eu não sabia. Essa parte eu não sabia. Pompoarismo masculino, que também aumenta, contribui muito para a saúde do homem, né? Que também aí a gente tem muitos com várias questões e vamos cuidar. Sim, muito interessante. E hoje você, dentro do seu consultório, você recebe mais demandas de mulheres falando sobre essa sexualidade, ou você também tem uma procura interessante de homens querendo tratar esse assunto? Não chega de cara, vamos falar assim, né? Ele não chega de cara o problema sexual, ele sempre vem mascarado. Sim. Ele vem mascarado de uma ansiedade, ele vem mascarado de uma depressão, ele vem mascarado de um sofrimento que a gente não sabe por que a gente está sofrendo tanto. E se o maior número é de mulheres, é de mulheres. Primeiro porque homem tem uma certa dificuldade até de procurar a psicologia. Não é? Infelizmente, a gente ainda tem essa sociedade que cobra que um homem não precisa de ajuda de ninguém, que a gente vê a psicologia como uma ajuda, não é uma ajuda. É muito mais que isso. É uma autodescoberta. É você conseguir se entender de forma plena. Eu sempre digo que quando a gente participa de um processo, se permite também a participar de um processo psicoterapêutico, a gente permite se entender de todas as formas. Com certeza. Então, a maioria é de mulheres. A grande maioria. Sim, eu recebo homens, mas ainda é uma minoria. E de cara, assim, Rô, que me veio assim, olha, eu tenho esse problema, a minha questão é essa em específica, até hoje eu só recebi um.
que foi um homem e uma mulher. Tá. Só. Não recebo, mas a minha questão é essa. Até porque muitas vezes a pessoa, por uma falta de educação sexual, e aí a gente fala família, escola e sociedade, Sim. a gente não consegue entender esse nosso processo. Uhum. Exatamente, não consegue entender o processo. A E gente sabe como. é muito comum também, Elo, dentro do relacionamento, o casal chegar em um estágio meio que perder a sintonia, sabe? E eu escuto aqui muito no consultório as minhas pacientes me sinalizando disso. Ai, não, porque eu não tenho dúvida que eu amo mais, mas eu não sinto mais vontade. Parece que eu perdi o tesão. Então, o que fazer diante disso? Primeiro, a gente tem que entender que o casamento não é um conto de fadas, não é? Que a gente tem que entender que o casamento, ele não finaliza ali, casei, ok, agora vai ser tudo a mil maravilhas. Gente, a gente tem conta pra pagar, Sexo 3 vezes dormir, por dia, acordar. 7 dias por semana. Exatamente. De bom humor, de mau humor, com problema, sem problema, com conta para pagar, com tudo. Com filho, muitas vezes, com dor. O casamento, ele não é perfeito. Ah, mas eu perdi o interesse sexual pelo meu marido. Ok, vamos descobrir, vamos redescobrir. Até porque o casamento, ele é uma relação. O que é que significa relação? Re é de repetição. E a lação é de laço. É continuar dando laços. A relação, ela é construída. Ela é construída. Ela não é uma relação. Porque a minha relação é isso e ela nunca vai mudar. Não. Mas no início, eu sempre escuto assim, mas é tão diferente do início. Eu digo, acho isso maravilhoso. Isso é questão de evolução. É um sinal de que vocês estão evoluindo, de que vocês estão se relacionando. Ter novas relações. E essa questão da relação, de dar vários laços por todo esse período do casamento, quando a gente vê tanto, né, casamento, de perder essa vontade, esse desejo, é de entender. Porque a gente também tem essa cobrança, eu bato sempre na questão cultural. A gente não entende, ninguém mostra a gente que o casamento ele tem problemas, que o casamento ele tem crises, que o casamento ele tem brigas e o casamento ele vai passar por problemas. Vai. Qual é a relação que não tem problema? Você nunca teve problema com seu pai, com a sua mãe? Dentro da casa, dentro de casa. Você imagine como uma pessoa que vem de uma criação diferente, uma educação diferente, uma cultura diferente da tua, muitas vezes, e para vocês começarem a dividir a mesma casa, o mesmo lar, a mesma cama. Como é que isso vai para sempre ser perfeito? Não existe. Notícia, não vai. É impossível. É impossível. E a gente acaba, Rô, eu acredito que você também acaba recebendo muita gente assim, mas tá falando, e agora o que é que eu faço? Calma, que é normal. Casamento é isso. Todas as relações, elas têm seus altos e baixos. E aí eu perdi o interesse sexual. Vamos descobrir coisas novas. Sempre tem algo novo para descobrir. E aí, a melhor forma de se descobrir, de se fazer isso, é conversando. Sempre conversando. O diálogo é o caminho para tudo nessa vida. Para tudo. Tudo. O diálogo sempre vai ser o melhor caminho. Conversar sobre, mas a nossa relação está esfriando, a gente já não tem mais. Sim, como é que a gente pode fazer isso melhor? Como é que a gente pode descobrir novas formas? Sim. Juntos, né? A gente precisa dialogar, a gente precisa descobrir junto o que é que acontece e o que é que não acontece. E entender, gente, eu bato tanto nessa tecla, casamento não é nem é para sempre, a gente casa. Primeiro que a gente casa para viver para a vida. Ninguém começa uma relação com o intuito de finalizar, mas existem algumas relações que a gente precisa respeitar, os dois lados elas precisam ser finalizadas. Sim. E tudo bem. Não é? A gente não precisa, mas e agora? Eu fico de coração partido quando eu recebo ainda pacientes dizendo, mas
uma mulher separada? Eu digo, tá, e qual o problema de ser uma mulher separada? Parece que é crime, né? Parece que é crime. E aí acaba que fica muito nas relações, permanecem naquelas relações difíceis por muito tempo, porque ela simplesmente não pode parar. Ela casou e ela tem que continuar ali, ali é o papel dela até o fim. Exato. Eu, Semana eu, isso é uma passada, das coisas que me aperta o coração. e aperta mesmo. Semana passada, inclusive, a gente conversando aqui, eu e a Cláudia, que ela estava falando sobre Sim, as referências religiosas, e a gente vê que isso é muito latente. Olha, você casou, é para sempre, e você não, né, tem que continuar nesse relacionamento, independente de qualquer coisa. E aí denominam-se aí, enfim, cada um com a sua religião, com a sua forma, e tá tudo certo, mas envolvem Deus no meio dessa bagunça. como se Deus não fosse deixar você ser feliz. Exato, isso A mesmo. impressão que eu tenho é essa. Eu digo, Isso tá, mas Deus não vai querer que você seja feliz? E aí a gente pode, Rô, até levantar outra questão que é também tabu. mesmo. Uhum. E acredita-se que, principalmente mulheres, homem tudo bem, muitas das vezes, mas as mulheres sentirem desejo por outros homens, não podem. E a Exato. gente vê que mulheres também, apesar de estarem casadas, apesar não, além de estarem casadas, de serem casadas, de estarem em seus relacionamentos, elas podem sentir desejo por outros homens. Sim. O que, que tem Uma demais coisa é nisso? você sentir desejo, a traição ela vai além disso. Sentir o desejo é algo natural. E aí, como é que eu vou lidar com esse desejo? Exato. É um processo também de construção, de autoconhecimento. E existem também modelos de relacionamentos hoje que a gente vê que as pessoas têm um relacionamento aberto. Exatamente. Conseguem ali estarem com mais de uma pessoa. E tá tudo bem se isso foi acordado entre os dois. Eu vejo que quando às vezes a gente assiste na TV ou até conhece alguém mesmo que vive esse modelo de relacionamento e é meio que a sociedade fica em choque. Nossa, mas como assim esse modelo de relacionamento? Como assim um marido com duas esposas ou vice-versa? Ou esses modelos que vivem-se ali quatro, seis Que não pessoas? são novos. Exato. Então, qual o problema? É um acordo entre eles. Para eles é prazeroso, é positivo. E o que, que a gente tem a ver com isso? Nada, a gente tem que respeitar, porque é a forma que a pessoa escolheu para viver. Exatamente. O nosso único papel, o nosso único dever é respeitar. Respeitar. Eu, Que a gente, a gente pode primeira fazer? coisa, quando chega para mim algo desse tipo, a minha primeira pergunta é: você está feliz? Estou. Então tá tudo certo. Quando eu escuto alguém criticando, eu pergunto, mas por que que você está criticando? Se não é nem com O que é que você. incomoda O que é que muito? incomoda? Isso é sempre a gente fazer essa pergunta, né? Porque quando a gente está falando do outro, na verdade, a gente está falando de nós mesmos. Então, por que que eu estou me posicionando dessa maneira em relação a esse determinado assunto? Sim. E eu acredito que assim, hoje nós falamos sobre isso, porque a gente teve a oportunidade de conhecer esses outros tipos de relacionamentos. Mas eu acredito que você, bem como eu, a primeira vez que viu um relacionamento que a gente chama de poliamor, Sim. eu me assustei. Eu disse, mas o que é isso? Eu lembro até hoje, assim, quando que eu vi, a época que isso começou a de fato ir para mídia, né? Então a gente de fato você fica assustado, porque não é o que você aprendeu, né? Você olha assim e fala, Isso, uau! isso. E assim, isso é novo? Não, isso não é novo. Isso vem de sempre, desde que mundo é mundo. O mundo é mundo. Só que não Não se é? falava sobre isso. As coisas eram muito guardadinhas a sete chaves. Sim. Ana tá falando, Ana também trabalha com relacionamento. Ana é daqui da minha cidade. Ela mora aqui, na realidade, ela não é daqui, né? Ela Uhum. mora aqui. E Ana trabalha com
relação sistêmica, terapia sistêmica. Eu esqueci o nome. Sistêmica familiar, é isso? Sim, sim. Ana Constelação trabalha. sistêmica. Constelação familiar sistêmica. Constelação sistêmica, isso, familiar. E é fantástico. E ela diz aqui, o espelho é justamente quando a gente fala do outro, é como se a gente estivesse enxergando. A gente só retribui. Uhum, exatamente. Gente, se Consta vocês têm responder perguntas, constelação familiar sistêmica. insights, por favor, mandem aqui pra gente, que a gente tem aqui 10 minutinhos antes da nossa live. Algumas pessoas falaram, deixa eu ver aqui. Voltar tudo. Primeiro, oi todo mundo que eu não dei oi. Tô tão feliz de ver todo mundo aqui. A Fabiana, a psicóloga Fabiana, ela tá interagindo. Ela interagiu com alguns questionamentos. Ela falou aqui que se Deus é amor, porque eu preciso tolerar homens abusivos na relação? Não faz sentido. Mais fácil usar a religião como fuga do que assumir quem eu sou. Exatamente isso. A Fabi, inclusive, esteve no programa Mulheres em Flow da semana passada e nós falamos de um assunto extremamente interessante. Se você não assistiu, corre lá no canal do YouTube, Rosângela Sampaio, tracinho Mulheres em Flow, que nós conversamos justamente sobre essa autonomia que nós precisamos desenvolver dentro dos relacionamentos para que a coisa de fato funcione. Essa autonomia, gente, isso é lindo. E principalmente, eu acho que para as mulheres, porque eu vejo que muitas mulheres desenvolveram independência, eu até falo isso no meu capítulo, desenvolver independência muitas vezes financeira, são mulheres que seguem aí o fluxo, mas que infelizmente não são autônomas emocionalmente, acham que precisam ficar presas dentro de relacionamentos, que precisam de um homem para se validar, e aí entra muito essa coisa da sexualidade. Eu preciso ter esse relacionamento, eu preciso ter esse homem, preciso ter filho, enfim. Quando na verdade... E tudo isso até os 25, porque até os 30 hoje já nem é mais aceito. Porque você chegar aos 30 sem trabalho, marido, filho... Peraí, o que você está fazendo até agora? Estudando, trabalhando, viajando. Exatamente. É como se não houvesse outras possibilidades. Muitas outras. E você pode sim ser feliz, ser sexualmente bem resolvida, estando sozinha ou em um relacionamento. Isso não pode ter essa dependência de achar que para uma coisa precisa da outra. E assim, quando você fala em autonomia no relacionamento, a gente precisa primeiro entender essa autonomia individualmente. Sim. Não é? Porque se a gente não consegue compreender, entender a nossa autonomia, como é que a gente vai estar num relacionamento de forma autônoma? Não consegue. Não consegue. E o nosso livro vem para isso também, né? Vem para isso também. Vem para isso também. Sim. Aqui é um manual de como as mulheres elas conseguem se apoiar. A gente fala muito sobre a sororidade, né? Desconstrução de rivalidade feminina. A gente usa o batom vermelho aqui em várias faces, justamente porque a gente vê o quanto as mulheres ainda têm medo desse batom, né? Na verdade, é um símbolo nosso, mas como as mulheres têm medo desse empoderamento, de olha, eu sou a dona da minha vida. Eu sei quem sou eu sei o que eu posso fazer, o que eu quero, o que eu me permito, até onde eu vou. Essa minha autonomia, conquistei, tá tudo certo, só que ainda não, a gente tem aí muito. Já, obviamente que nós crescemos muito, né, Elô, dentro dos últimos anos. A gente vem em desenvolvimento aí fantástico. Vamos dominar o mundo, tenho certeza. Quer dizer, na minha cabeça a gente já domina.
Porque só as habilidades que nós temos, né? Desculpem os homens, vocês são ótimos. Eu sou casada com um, tenho um filho que é menino também. Mas nós temos aí muitas habilidades, conseguimos fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sim, muita. E tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. Acho que cada um tem essa sua individualidade, o feminino, o masculino. E quando a gente fala dessa igualdade, pelo menos eu quero igualdade da gente poder ganhar os mesmos salários, da gente poder sim. Olha, vou me masturbar e beleza, isso não é um crime, assim como os homens fazem. Porque eles podem e eu não. Sexo, ninguém vai me olhar assustado. O que essa mulher tá falando? Exatamente. Essa de que a mulher é algo intocável, algo divino, não é? Que não pode falar sobre isso porque aí é pecado, é imoral, ela muitas vezes não serve para casar, uma mulher que sente prazer, ela não serve para casar algumas vezes, não é? E a gente tem que entender também esse processo que é difícil para muitos homens. Eu não digo nem para as mulheres, eu digo para os homens. Que pena que eles não conseguem entender isso, aos que não conseguem entender, não é? Esse processo assim de a gente se mostrar, de mulher dominar o mundo. É bom a gente lembrar também que antigamente as mulheres, lá atrás, nas sociedades mais primárias, eram as mulheres quem dominavam. Sim. Esse poder ele nos foi tomado. Então, a partir desse entendimento, a gente pode perceber que a gente pode fazer. A gente não faz porque existem estigmas, existem bloqueios culturais, existem tabus que dizem que não, a gente não pode. A mulher não pode fazer isso. Mas eu não posso por quê? Se eu tenho as mesmas condições que você. Exato. Por que eu tenho que diminuir, que ganhar menos que você, ou porque eu não posso ocupar cargo de diretoria da maior empresa? O que é que o meu estudo tem diferente do seu? Exato. Onde é que difere a minha competência da tua? Não é? E esse processo de autonomia, esse processo de empoderamento corporal, sexual, ajuda muito nessa identidade, nesse entendimento, eu vou falar de autoidentidade. Acho que dá para entender. Não é bem essa palavra, mas acho que dá para entender. Dá, sim. Né? A autoidentidade não dá muita... Enfim. E aí da gente conseguir entender, de conseguir se enxergar quem eu sou, onde eu estou, por quê, eu não posso, por quê? Eu não posso fazer tal coisa, porque eu sou mulher? Não, pera. Para que a gente está no século XXI. Exatamente. E a gente pode tudo. E Elô, o que as pessoas vão encontrar no seu capítulo quando elas adquirirem o nosso livro? O que você preparou de especial? Então, eu falo que eu costumo dizer que eu falo sobre autonomia e empoderamento corporal. Vocês vão ver que é possível você conhecer o seu corpo e fazer o que eu chamo de mapa do seu próprio corpo, mapa dos seus prazeres. Não é? Aqui, como o meu livrinho, Sem Medo do Batom Vermelho. Porque do título, né, Rô? É um título porque a gente tem também o vermelho como uma cor tão feminina. Muitas mulheres não querem ou não usam vermelho, ou não usam batom vermelho, ou não usam unha vermelha. E aí a gente tem que entender, e aí por isso, né, o título, aí a gente vem com o subtítulo que é Transformando Rivais em Aliadas. Porque sim, existe a rivalidade feminina, a gente não tem como negar, e se a gente começa a entender o nosso próprio corpo, a gente vai poder entender a outra mulher. A gente vai poder ensinar a ela, incentivar ela a também se conhecer, ela também a ter autonomia sobre o seu corpo, e aí o espaço onde ela vai poder estar, onde ela vai poder se representar naquele espaço. Eu acho que essa questão sexual, ela diz tanto sobre onde a gente pode estar, que a gente pode sim fazer uma comparação aqui com os homens. Por que os homens estão sempre ali juntinhos? Por que eles podem falar de assuntos que a gente não pode ou não deveria falar?
Como assim? Por que a gente não pode? Porque muitas vezes falar sobre coisas tão fúteis. Por que Exato. não falar sobre sexo? Por que não falar sobre o nosso prazer? Por que não ensinarmos umas às outras? Até a perceber que algo não está bem no meu relacionamento. Algo não está certo no meu relacionamento. Não Uhum, é? com certeza. A Ana tá perguntando onde conseguir. Ana, você pode chamar a Elô inbox quando a gente acabar aqui. E aí você fala com ela que ela envia para você autografado, com dedicatória e tudo mais. Com um beijo vermelho. Isa comigo também, tá? Isa também perguntou. Angelina aqui dizendo que a leitura é maravilhosa. Você é minha irmã, mas vale também, Obrigada. tá? Eu disse, eu quero todo o feedback, eu quero saber tudo, quero crítica, quero tudo, tudo, tudo que você tiver para me dizer. Porque foi sim minha primeira escrita, é o meu primeiro livro, é o primeiro livro que eu participo. Se viram outros, a gente ainda não sabe, mas foi o primeiro. Agora só falta plantar a árvore e ter um filho, né? E ter um filho, é isso. Comecei pelo mais difícil, mas comecei. Com certeza. Um passinho de cada vez. Ó, Exatamente. a Milka também tá falando aqui que ela quer adquirir. Então é só vocês chamarem a Elô que ela envia para vocês, tá, gente? Eu Autografado, levo a tudo lindo, você. maravilhoso. Ela tem aí exemplares, Sim, ainda tenho certo? alguns. Eu tô vendendo legal agora, Rô. Que bacana. Os As meus pessoas estão acabaram, eu tenho gostando. só esse aqui, que eu fico, né, mostro nas lives, levo no programa, mas os meus finalizaram. Eu preciso, inclusive, pegar mais. Mas é um Exatamente, é livro. bom que a gente já vai ter que ir Exato, esgotando isso, né? com certeza. Até para sair segunda edição e a gente, enfim, vai aprimorando, tá, gente? Porque Isso, crítica é o que ela falou, é excelente. Então a gente isso. vai vendo isso também, porque quando sai segunda reimpressão, a gente consegue fazer algumas alterações e tudo mais para ficar Uhum. cada vez melhor, com Cada vez certeza. melhor. Meninas, eu quero agradecer a todos vocês que entraram, porque a nossa live não vai cair aqui, que o Instagram deixa só 1 horinha. Aí eu acho ele terrível. Eu acho Não que é? podia deixar o tempo que a gente Quer quisesse. falar e não pode Eu falar. acho ele terrível. Então, gente, muito obrigada a vocês pela audiência, meninos e meninas. É sempre um prazer conversar aqui com vocês. Adquiram sim o livro, porque de fato a gente fez com muito amor. São Muito. 27 profissionais extremamente gabaritadas falando sobre esse assunto que é tão relevante aí para a nossa vida, que eu acredito que junto, quando a gente dá as mãos, fica muito mais fácil resolver as coisas do que eu pegar uma guerra sozinha e sair por aí. Sim. Vou resolver isso aqui sozinha. Então, eu sempre falo que se eu conseguir atingir uma pessoa que seja, eu já estou muito feliz, porque essa pessoa com certeza vai disseminar essa mensagem. Essa é a nossa ideia. E então, Elô, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pelo seu profissionalismo. Com certeza você arrasou, ficou um capítulo maravilhoso. E eu Que espero que a bom. gente tenha aí mais projetos. Infelizmente, eu não Sim, consegui te conhecer pessoalmente. Eu espero que o ainda nosso não é. lançamento do Rio de Janeiro ainda aconteça. A culpa foi do Covid. Eu fiquei louca porque o lançamento do livro foi cancelado um dia Um dia antes. antes. Um dia antes da minha viagem, eu ia viajar na terça de manhã, na Eu segunda-feira, no também final já da tarde. estava Disse, com a mala olha, pronta. não, eu não vou dizer que eu estava com a mala pronta porque eu não estava. Pronto. Eu ia fazer assim, de última hora. Tinha algumas coisas separadas, né? Mas, enfim. E aí foi quando eu vi que tinha sido cancelada, eu fiquei muito triste. Fiquei muito, muito triste. Mas eu digo, não, vamos ver. A gente vai ter que ter, nem que seja uma reunião pós, para juntarmos todas, não é? E é importante que a gente também coloque aqui que é um livro em que é escrito por mulheres. Não Uhum. é? A gente precisa entender que um livro escrito para mulheres e por mulheres, ele também é feito com mais autonomia. Porque Sim. uma coisa é falar sobre mulheres, outra coisa é falar de. Não é? Eu posso falar como é a minha vivência
como é que é ser mulher. Um homem não pode, ele vai poder falar sobre o que é ser mulher, não Na visão exatamente dele. da visão dele. A nossa, estamos aí produzindo, né? Fiquei muito feliz em escrever esse livro, nervosa, tensa, óbvio, né? Sim. E a gente sempre fica, mas é um livro delicioso. Ele é um livro também que a gente é importante. Eu sempre falo, você não precisa seguir ele, não precisa Não, começar e terminar de forma linear. Não, você pode ir lendo os capítulos de forma aleatória, porque ele se complementa de todo jeito. sim. Ele vai se complementando, ele vai se completando. Ele não precisa ser. Você precisa começar o iniciozinho e até o fim. Não. A partir dos capítulos que você for lendo, você vai construindo, você vai complementando, você vai conhecendo. É isso Ele é mesmo. incrível, foi incrível. Rô, parabéns pelo teu trabalho, foi incrível. É incrível trabalhar Obrigada. com você. Você dá uma força gigante, não é? Diz assim, vamos lá que a gente pode. É isso Vamos aí. lá que a gente pode. Vamos que vamos, É sempre incrível, é juntas. incrível. Sim, sim, sim. E agregando, trazendo mais mulheres para perto da gente. Com certeza. Como você disse, eu consigo atingir uma, se aquela uma atingir só mais uma, e assim, cada uma for atingindo uma por vez, daqui a pouco a gente tem um exército de mulheres empoderadas. Com certeza. E nos segurem. Esse é o Ou objetivo. melhor, não nos Mulheres segurem. em flow pelo mundo. Exatamente. Mulheres em Flow também é o teu canal, né? Eu tenho um Instagram, tenho um programa na rádio ao vivo que sempre Sim, sobe para o YouTube. São temas completamente pertinentes para a gente, para nós, para homens também. Eu costumo dizer que é um livro para mulheres, mas homens também devem ler. Não é? sim, Eu tenho com dois certeza. irmãos e eu não dei meu livro para nenhum deles, mas agora, depois de algum tempo eu vou pensando, eu disse, eu tenho que dar porque eles têm que ler. Eles precisam ler também, conhecer as mulheres. Os É homens também verdade. precisam ler, saber como é que as mulheres estão no mundo, como é que as mulheres se comportam, para também começar a ter um olhar mais empático. Com certeza. Esse é o ponto. Então, gente, muito obrigada. Elô, gratidão mais uma vez. Vamos Eu que marcar mais agradeço. lives, mais bate-papo. Sim, Quando vier a São vamos. Paulo, me avise para a gente tomar um Sim, café. Eu com amo a sua certeza. terra, né? Inclusive, eu quero mudar para Maceió o quanto É, antes. Esse é venha, um objetivo aqui de vida. será extremamente Eu e de bem-vinda. meu marido. Então, Venham, venham, que aqui é uma delícia, que é um paraíso. eu amo, amo. Amo de Pois venha paixão. A gente também, tem super um casal de convidada. amigos maravilhosos aí. Então, com certeza, quando eu for, eu te aviso que eu estarei em Maceió. Sim. Deixa eu passar essa pandemia, que vai ser uma das minhas primeiras viagens, sem dúvida. Ai, que alegria. Ai, que alegria. Eu tô louca também para voltar em São Paulo. Tem um tempo já que eu não vou em São Paulo. E aí vai ser mais um pretexto para ir, pra gente Pronto, bater um papo. com certeza. Tá feito o convite, então. Gente, beijo. Tchau, tchau. Obrigada a Obrigada. Tchau, todos. tchau. Tchau.